Boa noite, amigo que acompanha, dentre os poucos que acompanham o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Dou graças e louvores ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, por mais uma vez estar tendo o privilégio de estar aqui diante de sua santa presença, a fim de que pela fé Ele me use para mais uma vez transmitir uma mensagem de orientação, fé, paz e amor. Uma mensagem apropriada para o momento, porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, sempre tem para cada momento da história uma mensagem específica para o seu povo, uma mensagem com o fim de demonstrar seu grande amor, com o fim de injetar ânimo no seu povo, com o fim de animar seu povo para a grande luta, para a grande peleja. Na época de Abraão, o Senhor tinha uma mensagem específica para a época de Abraão. Na época de Moisés, o Senhor tinha uma mensagem específica para aquela ocasião. Mas que todas elas, como foco central, o amor que Ele quer derramar sobre os seus filhos, no tocante à sua maravilhosa obra salvadora, e ao mesmo tempo animar seus filhos de tempo em tempo quanto a se animarem a um relacionamento íntimo, a um relacionamento todo especial com Ele, esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra. Foi pensando nisso, irmão, que eu senti um desejo diante da experiência de Israel, que foi chamada para ser a vinha do Senhor. Mas qual era a finalidade de Israel, chamado para ser a vinha do Senhor, meus queridos? Foi para que Israel fosse uma bênção para as pessoas antes da vinda de Cristo e fosse uma bênção para salvar as pessoas, para transmitir às pessoas o conhecimento amoroso do caráter do Senhor, para que as pessoas também pudessem usufruir da salvação, não só Israel ser salvo, mas também eles serem usados como instrumento todo especial de bênção para a salvação das nações que arrodeavam Israel. Mas, infelizmente, meus queridos irmãos, ao analisarmos as Escrituras, nós vemos que Israel falhou. Aí o Senhor chamou a sua igreja, o Senhor chamou os apóstolos, e dos apóstolos formou a sua igreja, porque Israel falhou na missão de transmitir a glória de Deus ao mundo. Então Cristo chama agora a sua igreja, e aí confere poder a essa igreja. E a igreja de Deus, desde a época dos apóstolos até hoje, nos últimos dias, tem a incumbência, tem a responsabilidade e o dever de transmitir a glória de Deus ao mundo. Foi por isso que Cristo comissionou não só os apóstolos, mas comissiona a nós hoje com a seguinte ordem toda especial. Eu vou ler aqui para vocês, meus queridos irmãos. Marcos 16:15. Cristo disse assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas será que nós estamos sendo diferentes de Israel? Porque Israel, na missão de transmitir a glória de Deus ao mundo, falhou. E chegou ao extremo de falhar de uma maneira tão terrível que chegou eles próprios a assassinarem o Filho de Deus que o Senhor enviou para salvar a humanidade. Mas e nós, que somos o Israel moderno, todos que fomos chamados por Cristo, Ele colocou sobre nós a responsabilidade de nos constituir o Israel moderno. Se deveras temermos ao Senhor, se deveras amarmos o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, é evidente que pelo poder do Espírito Santo nos é colocado a incumbência de transmitir o caráter de Deus ao mundo, transmitir a luz do conhecimento da vontade do Senhor ao mundo, e transmitir ao mundo
a esperança quanto a que o nosso Deus tem a solução, principalmente a solução para o maior problema que se instalou nesse mundo, o problema da morte. E a nós, filhos de Deus, que tememos ao Senhor, nos é colocada a responsabilidade de transmitir essa esperança para as pessoas. As Escrituras, o apóstolo Paulo diz, em tempo e em fora de tempo devemos pregar. Mas eu gostaria, irmãos, de nesse momento ler para vocês um comentário bíblico concernente à situação em que o Israel moderno se encontra. Quanto à situação em que o Israel moderno se encontra, será que, como povo de Deus, estamos sendo fiéis no cumprimento do dever, no cumprimento da pregação do Evangelho? Então, meus irmãos, eu vou ler aqui para vocês uma mensagem. Contudo, o mundo dorme. O povo não conhece o tempo de sua visitação. Eu sei que todo pregador sincero se condói e lamenta por conta de que, como diz aqui esse comentário, é um quadro real da situação do mundo. Contudo, o mundo dorme. O povo não conhece o tempo da sua visitação. Da mesma forma como Jerusalém, como os moradores de Jerusalém, na sua maioria, não reconheceu quando o Senhor se fez presente e transmitiu e falou para o povo de Israel que o reino estava próximo, porque Cristo mesmo trazia o reino da esperança, trazia o reino da salvação, da parte do nosso grande Deus e Pai. Mas a nação rejeitou, a nação fez vista grossa, o povo de Israel fez vista grossa, mas Israel, Jerusalém, Jesus Cristo colocou como símbolo do estado do mundo atual também. Da mesma maneira como Israel fez vista grossa e rejeitou a dádiva da grande salvação que o Pai Eterno ofereceu por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim também o mundo, conforme esse comentário aqui, contudo o mundo dorme, o povo não conhece o tempo de sua visitação. Nesta crise, onde se acha a igreja? Nesta crise, irmão, por exemplo, essa crise do coronavírus, essa crise que nunca mais o mundo voltará a ser normal, as coisas daqui em diante vai se tornar de uma maneira tão crítica, tão caótica, vai se quebrar a economia do Brasil. O único país que está se destacando na questão de não se deixar abater muito os dominadores desse mundo tenebroso, que acarretaram esse problema para o mundo, para depois levar o mundo a um estado de domínio em que eles vão influenciar a maioria a adorarem a besta e a sua imagem. Mas a Suécia, tal como foi no século XIV, ela não cedeu ao domínio do sistema dos jesuítas, a Suécia, e o Senhor abençoou a Suécia naquela ocasião, pela pregação do Evangelho por intermédio de Zwingli. A Suécia foi abençoada de tal maneira que conseguiu, pelo poder do Espírito Santo, defender a Alemanha na Guerra dos 30 anos, quando o sistema papal fez várias cruzadas para dominar a Alemanha. A Suécia, que não se rendeu ao domínio papal, de maneira brilhante, pelo poder do Espírito Santo, defendeu a Alemanha na Guerra dos 30 anos. Novamente, atualmente também, a Suécia se destaca. Também não está deixando que o sistema do mundo faça com que a Suécia
se comporta igual à maioria dos outros países. De novo, na atualidade, a Suécia se destaca de maneiras maravilhosas, como se destacou no século XIV, não permitindo o domínio jesuíta. Meus queridos, mas diante dessa situação, de ver que o mundo está na situação como está, aí aqui tem uma pergunta. Nesta crise, onde se acha a igreja? Satisfaz seus membros os reclames de Deus? Será que a igreja hoje está satisfazendo os reclames de Deus? Ou está na mesma situação que Israel no passado, que não satisfez os reclames de Deus? Estão cumprindo sua incumbência e representam seu caráter perante o mundo? Pergunta, né? Dirigem a atenção de seus semelhantes para a última mensagem de misericórdia e advertência? Então a pergunta é, a igreja está dirigindo os seus semelhantes a conhecer a última mensagem de advertência que Deus tem para dar, que é a mensagem do terceiro anjo? É outra pergunta. Os homens estão em perigo, multidões perecem, mas com poucos dos seguidores professos de Cristo sentem a responsabilidade por as almas que estão a perecer. O destino do mundo periclita na balança, mas isto mal comove mesmo aqueles que dizem crer na verdade, mas abarcante já dada aos mortais. Mesmo diante do quadro em que o mundo se encontra, mas a igreja não está dormindo, não está alertando o povo, não está dizendo ao povo o perigo que ele aguarda. Acreditamos que o dom profético foi revelado à igreja remanescente, à pessoa de Ellen White. Ela teve um sonho da situação do mundo nos nossos dias, sobre uma ilustração, meus queridos, de um trem. Um trem muito grande, com vários vagões, e dentro desses vagões pessoas festejando, pessoas se divertindo, pessoas agindo de maneira indiferente à mensagem que destina-se à emergência do momento, que lhes visa alertar concernente a temer a Deus, concernente a buscarem a saída aonde unicamente existe a saída, que é o nosso Deus. Então ela vem desse trem e ela dirigiu-se o olhar para o piloto desse trem, que apresentou-se ser uma pessoa muito formosa, o piloto desse trem. Mas logo a cena se mudou e se revelou que essa pessoa muito formosa era o próprio Satanás, dirigindo feixes de multidões para um terrível e miserável fim. Ela teve esse sonho e pediu que o anjo retirasse essa visão desse trem caminhando para o fim. E ela mesmo que escreveu essas situação de como está o povo de Deus no último dia. Há um estupor, uma paralisia sobre o povo de Deus que o impede de compreender o dever do momento. Vou repetir esse pensamento, meus queridos. Há um estupor, uma paralisia sobre o povo de Deus que o impede de compreender o dever do momento. Quando os israelitas entraram em Canaã, não cumpriram o propósito de Deus, apossando-se de toda a terra. Que o propósito de Deus era que os israelitas conquistassem toda a terra, mas os israelitas se conformaram em parte da conquista. Depois de fazer a conquista parcial, assentaram-se para gozar o fruto das vitórias. Na incredulidade e amor à comodidade, congregaram-se na parte já conquistada, em vez de avançar para ocupar novos territórios. Então, ao invés de os israelitas avançarem para ocupar novos territórios, eles se acomodaram na conquista parcial. Deste modo,
começaram a alienar-se de Deus, por haverem deixado de executar seu propósito. Tornaram-se impossível cumprir as promessas de bênção. Não está fazendo o mesmo a igreja odierna, com todo o mundo diante de si, cristãos professos necessitados do evangelho, congregam-se onde pode gozar os privilégios do mesmo. Não sentem a necessidade de ocupar novos territórios, levando a mensagem da salvação às regiões longínquas. Recusam cumprir o mandato de Cristo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. São menos culpados que a igreja judaica? Então, irmão, o povo de Deus atual são menos culpados do que a igreja judaica, não dando a glória a Deus a que lhe é devida, não pregando a mensagem para tanta gente que precisa ouvir a mensagem, principalmente a mensagem que destina-se à emergência do momento. O mundo está caminhando para o coroamento da supremacia papal. E quantos estão saindo aí para avisar o mundo que não cedam, que não adorem quando vier a supremacia papal, quando esse poder assumir a sua supremacia e colocarem, saiba o mundo que esse poder domina o mundo. Estamos avisando o povo, estamos pregando dessas advertências. Aí, de novo, somos menos culpados que a igreja judaica? Os propensos seguidores de Cristo estão em prova diante de todo o universo celeste, mas a sua frieza de zelo e larguidez de esforço no serviço de Deus timbra-os de infiéis. Se o que fazem fosse o melhor que poderia haver feito, sobre eles não pairaria condenação. Mas se seu coração estivesse dedicado à obra, poderiam fazer muito mais. Sabem, e o mundo também, que em alto grau herdaram o espírito de abnegação e de carregar a cruz. O mundo sabe que nós temos o espírito de abnegação e que carregamos a cruz. Junto ao nome de muitos será escrito nos livros do céu, não produtores, porém consumidores. Aqui, irmão, vou repetir esse pensamento. Junto ao nome de muitos cristãos nos livros do céu está escrito, não produtores, porém consumidores. Por muitos que levam o nome de Cristo, é obscurecido sua glória. Que tristeza, irmão. Por muitos que levam o nome de Cristo, é obscurecido sua glória. Sua beleza toldada, retida sua honra. Muitos há cujo nome estão nos livros da igreja, mas não sobre o governo de Cristo. Que tristeza, irmão. Será que esse é o meu caso? Que o meu nome está escrito no livro da igreja e nem no livro da igreja está mais, porque eu não frequento, eu frequento, agora eu adoro a Deus em casa, mas eu digo, há muitos que estão com seu nome no livro da igreja, mas não sobre o governo de Cristo. Essa é a situação de muitos. Não lhes ouvem as instruções, quer dizer, não ouvem a instrução de Cristo, nem fazem sua obra, por isso estão sob o domínio do inimigo. Que tristeza, irmão. Muitos que têm o seu nome no livro da igreja, não ouvem a instrução de Jesus, nem fazem sua obra, por isso estão sob o domínio do inimigo. Não fazem positivo bem, por isso produzem dano incalculável. Por sua influência, não ser cheiro de vida para a vida, é cheiro de morte para a morte. O Senhor diz, deixarei eu de castigar essas coisas? Então o Senhor fala em Jeremias, capítulo 5, versículo 9. Deixarei eu de castigar essas coisas? Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados
e o convite divino foi estendido a outros povos. Se estes também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? Então, muitos no último dia, irmão, assim como o Israel foi rejeitado por não cumprir o seu objetivo de transmitir o conhecimento da vontade de Deus ao mundo, assim como Israel foi rejeitado, muitos no último dia também vão ser também de maneira rejeitada. Assim como Israel foi castigado no cerco de Jerusalém, assim no cerco que está para se levantar agora, na hora do decreto dominical, muitos vão ser castigados por sua indiferença contra Deus, por suas prevaricações em fugir do dever de transmitir a glória de Deus ao mundo, de transmitir o conhecimento da verdade de Deus ao mundo. Mesmo que receba acusações de fanático, irmão. Eu sou acusado de fanático porque eu paro, pela graça de Deus, em frente das casas das pessoas para transmitir, para dar às pessoas o aviso das coisas terríveis que estão para acontecer, da posição que elas têm que tomar diante do decreto dominical, diante da situação em que o mundo... E sou acusado pelos meus irmãos. Muitos já me chamaram de louco, me disseram que eu sou fanático, mas em minha consciência, assim como Martim Lutero, quando interrogado pelos seus inimigos, Martim Lutero disse: não é perigoso agir contra a consciência, a menos que vocês provem que nas escrituras que minhas teses são erradas, eu não renunciarei. Eu, pela graça de Deus, irmão, na minha consciência, tendo a certeza de que não estou pecando, em que, pela graça de Deus, diante das casas das pessoas, graças a Deus, Deus está abençoando, criancinha está saindo para ouvir a palavra, e o Espírito de Deus, como a serva do Senhor diz, vai usar as crianças. Então eu falo essa expressão para as crianças e elas ficam muito felizes. Algumas pessoas já até acusaram. É claro, as crianças pensam que é um doido, aí elas saem curioso para... Deus ter o inimigo, quando a gente se põe para fazer a obra de Deus, o inimigo se põe em ação, lança todos os obstáculos, a fim de que para ver se o pregador desanima. Mas em nome do Senhor Jesus, irmão, louvado seja Deus que, como a serva do Senhor disse que desânimo no serviço do Senhor é pecaminoso, graças a Deus eu não tenho permitido, para a honra e glória de Deus, pelo poder de Cristo, eu não tenho permitido o desânimo se apossar de mim. Cada vez mais eu saio para pregar, cada vez mais eu sinto a responsabilidade. E não somente a responsabilidade de pregar em frente das casas das pessoas, nos sítios, nas cidades, nas feiras, usando o megafone. É claro que com cuidado, né, irmão, para não pender para o fanatismo, né?